Boa noite, galera. Quem for ver o vídeo depois, fazer uma live aqui com a Flávia, psicóloga de atleta, psicóloga esportiva. Só esperar ela chegar aí pra gente poder bater um papo muito legal aí sobre a mente do atleta. A galera vai chegando aí daqui a pouco. Oi, Cê, tudo bom? Esperar a galera chegar hoje, o tema é... Oi, Cê. Esperando a Flávia, que vai chegar daqui a pouco. Ela é psicóloga de atleta, né? Psicóloga esportiva. A gente vai bater um papo aí sobre a mente do atleta, né? Aquela luta que ninguém vê. Oi, Cê. Boa noite, tudo bom? Ah, Deus te abençoe, meu filho. Como é que tá aí, tranquilo? Esperar, a Flávia tá chegando daqui a pouco. A gente vai bater um papo aí sobre a mente, né? A mente do atleta, a mente do lutador. Vai ser bem legal aí. Só daqui a pouco ela tá chegando. CTQ presente. Os. Tranquilo, tudo bom? E aí, como é que tá os treinos? Deixa eu chamar aqui. E aí, galera, tranquilo? Os. Ah, ela aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Ah, chegou. Oi, E boa aí, noite. Lúcio e galera, boa noite. Tudo bom? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ótimo. Essa live já era para acontecer há um tempinho, né? Brasileiro foi correria, né? Espero que a gente se encontre mais vezes assim, sem ser na correria, né? E eu nem perguntei como que foi a luta lá. Eu perguntei? Foi uma correria aquele dia. Na verdade você perguntou, eu falei por alto assim, mas não deu pra trocar muita ideia, né? Mas eu acabei perdendo na minha primeira luta, mas faz parte. Inclusive é isso que a gente veio falar também, né? Perder faz parte, né? Perder faz parte. E é sobre isso. E eu tô. Não sei se você já viu, deixa eu ajeitar aqui. Eu boto minha medalhinha aqui atrás, que Eu, na verdade, já tinha visto, né, esse cenário em algumas outras lives que você fez. Inclusive com nossos atletas em comum, que a gente tem uns atletas em comum. E isso é legal. Outro dia eu tava olhando e falei, nossa, legal como o mundo é pequeno, né? Não, e engraçado que o nosso trabalho se complementa, porque, assim, às vezes eu comentando com um atleta que você também faz consultoria e que eu também faço, e eles têm. Falou, poxa, o Lúcio falou isso pra mim, e eu ficava tipo, caraca, que maneiro, sabe? E eu acho que esse encontro tinha que rolar. Essa live aqui. O Tosto que fala muito. O Tosto fala muito. Exatamente. Assim, poxa, você falou um negócio e a Flávia falou também. Eu falei, caraca, que maneiro. E a gente sempre começa, você sempre começa a semana com os áudios, né? Às vezes ele comenta, o Rogério também comenta dos áudios. E assim, sempre bate, às vezes parece que eu começo minha semana, parece que a gente se falou no final de semana e tá batendo a mesma coisa, né? Os mesmos assuntos. Incrível isso. Ah, legal. O áudio, na verdade, ele era uma mensagem, assim, surgiu como uma historinha. Eu comecei a contar, eu trabalhava com adolescente, e aí adolescente às vezes se apega muito ao professor, porque da mais comunidade, os pais não davam muita atenção e o professor acaba conversando muito, né? E aí eu comecei a fazer a historinha de sexta-feira, ficou conhecido como a história do tio Lúcio. E aí todo mundo ia sexta-feira para assistir depois da aula. Até o pessoal da musculação começou a subir para escutar as historinhas.
eu contava uma história, tinha moral da história e vinculava com a vida, da nossa vida e tal. Aí depois eu saí da academia, de lá, fiquei um tempo assim sem fazer nada. Aí um dia um aluno me encontrou e falou assim, e as historinhas do tio Lúcio? Eu falei, caraca, não tem mais historinha. Aí eu falei assim, vou fazer, já estava em época de WhatsApp, eu falei, vou escrever toda segunda-feira uma história para os meus alunos. Aí comecei a escrever. Aí um dia um aluno virou para mim e falou assim, poxa, você podia mandar em áudio, que às vezes eu tô sem tempo tô indo pro trabalho, tô sem tempo de ler. Aí ele falou assim, aí se eu estiver no carro, eu boto ali e fico ouvindo. Aí essa mensagem virou áudio. E é maneiro que você faz até umas mensagens motivacionais também, né? Dá um up, né? Também. Segunda-feira dá um up. E acho que fazer uma pergunta, né? É uma coisa bem interessante. Sobre muita gente ainda, infelizmente, tem uma visão errada, né, do psicólogo. Porque às vezes a pessoa tem medo, como se ela falasse, eu vou ao psicólogo, como se ela estivesse mostrando, entre aspas, uma fraqueza que não deveria mostrar. Não sei se é essa a pegada, mas... e ainda tem, né? Só que acho que foi o Fantástico que fez, mas tiveram outras reportagens sobre os atletas olímpicos e como que os maiores atletas tinham um suporte, né, de um psicólogo esportivo. E como é que isso chega para você, sim? Eu, na verdade, assim, o meu trabalho é todo voltado, né, pro atleta ter um bom desempenho. Só que o psicólogo, né, o acompanhamento psicológico, ele é voltado assim para minimizar os danos. Então, eu sempre olho para as questões emocionais e humanas do atleta, sabe? A gente começa lá do fundo, porque às vezes o atleta, ele traz uma questão emocional que é da infância, às vezes é de dentro de casa. Então, não é, às vezes, o CT ali, o centro esportivo. Então, às vezes, é uma questão que dá pra gente trabalhar. E, assim, realmente, ainda tem muito preconceito, assim, com psicólogo. Quem faz terapia é maluco, né? Você faz psicólogo porque você tem problema psicológico. Não, na verdade, o próprio psicólogo, ele ajuda a minimizar, né, certos danos causados. E pro atleta, que assim, o meio esportivo, ele é um meio totalmente cheio de pressão, cobrança. E isso causa um peso não só emocional, né, causa um peso total, assim, no atleta. Então, assim, meu trabalho é voltado para minimizar essas questões. Sim, e também pro bom desempenho, né? Para melhorar o desempenho, né? Mente de campeão, né? Eu gosto de usar essa hashtag, né? Pra ser um bom campeão. Essa é famosa. Eu dou aula parte física para uma psicóloga, né? Uma senhora. E uma vez conversando com ela, eu falei assim, olha só, eu consigo olhar para uma pessoa quando ela vai treinar e eu consigo perceber pela luta se é uma pessoa medrosa, se é uma pessoa que tem algum trauma. Eu consigo fazer meio que um perfil rápido ali da parte psicoemocional da pessoa, pela forma como ela se comporta na luta. E isso dentro de uma academia. Quando a gente extrapola para uma competição, que é algo assim, que o estresse é absurdamente maior, esses traços que estão ali no dia a dia vão ser potencializados numa magnitude absurda, né? E você, por exemplo, você estava lá assistindo o evento, você consegue identificar ali na hora a pessoa que está passando um pouco do que deveria? Vou te falar, às vezes sim, dá pra ver. É porque assim, eu vendo uma competição, eu acho que eu fico muito eufórica, assim, eu queria estar ali, sabe? Tipo, eu fui lá assistir o Brasileiro, acompanhar 2 atletas, e eu olho na arquibancada, caraca, queria estar ali. Mas realmente, isso que você falou, dá pra ver, né? Principalmente em treino, né? Às vezes a gente vê que tem um atleta que é mais passivo, outro que é mais dinâmico, mais agressivo. Dá pra notar. Mas assim, não é olhando assim de cara. Eu acho que tem um acompanhamento, porque assim, você tem vários alunos, então você acompanha eles semanalmente, diariamente, então eu acho que é mais fácil. Agora eu olhando assim rápido, tipo assim, dá pra ver que a pessoa tá nervosa, mas eu não sei se eu consigo ver se ela já tava, tipo, com trauma ali, uma falta de confiança. Eu consigo ver até os meus adversários, assim, quando vou lutar ali na hora, consigo ver se tá nervoso, se não tá nervoso. De repente é um ponto pra mim ali mentalmente, né? Mas assim, eu acho que tem que ter todo um acompanhamento ali. Acho que você consegue traçar mais porque você
vivencia, né? Tá junto com os atletas. Então, acho que é até um pouco mais fácil. Por exemplo, a gente passa uma posição, né? Aí chega na hora da luta, o aluno começa a posição bem, e aí, do nada, quando ele começa a ter dificuldade, ele desiste da posição. Se isso ficar se repetindo, normalmente eu converso com a pessoa, eu vou conversando, eu vejo que ela tende a refletir isso na vida dela. De começar coisas e deixar pelo meio. Ou então, um aluno que inventa muita desculpa, né? Toda hora ele tem uma desculpa para que a coisa deu errado. E falando nisso, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta de uma situação. Eu até cheguei a comentar contigo sobre eu falo sentimentalizar, mas deve ter algum nome técnico para isso. Vamos lá. Eu costumo dizer para meus alunos assim: se eu chego no dia da competição, né? Vamos supor que eu perdi uma competição por um estrangulamento. E aí chega um estrangulamento cruzado, aquele de frente. Só que na academia eu tô tomando esse estrangulamento direto. Aí no dia da competição principal brasileiro, se o meu adversário encaixa aquele estrangulamento, e ao invés de eu analisar tecnicamente, naquele momento ali o que está acontecendo, eu falar assim: poxa, eu perdi a última competição porque eu tomei estrangulamento cruzado. Todo dia na academia eu tomo estrangulamento cruzado. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu tô sempre dando esse mole. Eu falo para ele assim: naquele momento ali, eu trouxe uma carga emocional que não era para estar ali, né? Porque eu tô deixando de avaliar tecnicamente, eu tô dando, deixa eu ver se é a palavra é exata, eu tô dando um peso, não sei se é isso, meio que existencial, né? Eu pego toda uma trajetória anterior e trago toda uma frustração para um momento só. E aí, ao invés de eu decidir o que eu tenho que fazer, eu tô tentando resolver uma coisa que não tá mais ali, que é a última luta que eu perdi, que são as lutas da academia, e isso atrapalha muito. Existe alguma dica especial para esse momento? Então, na verdade, é até uma dica que eu fiz um post, né? Falando, né? Que é uma coisa que legal. eu trabalho muito com os meus atletas, inclusive, na preparação mental, que é o estado do aqui e agora. Tipo assim, quando você tá 100% presente, você tá 100% presente naquele momento. Se você vai para trás, você se frustra, né? Se você vai para frente, você fica ansioso. Então, assim, é buscar estar 100% presente no momento para não acontecer isso que você falou, tipo, sentimentalizar alguma coisa que aconteceu num treino ou numa competição anterior. Então, eu sempre falo isso, aqui e agora, sabe? Você tá 100% presente na hora da competição, na hora do treino, ou fora do esporte também, você tá 100% presente ali no momento que você tem que estar. Então, essa é uma dica, assim, de ouro, né? Que eu até fiz um post, né, sobre isso, né? Mas é isso. Então, o nome do post é esse aqui agora? A imagem está escrito. Não, na verdade é um videozinho que eu fiz com umas dicas para quem compete. Beleza. Ó, esse vídeo aqui, depois eu vou botar no YouTube. Nem falei isso contigo. Pode colocar, não pode? Claro. Passa também que eu vou colocar lá no meu canal também. Legal. Depois eu salvo ele. E aí, quem for no YouTube, né? Então tem um post lá, um videozinho. Quem for no YouTube, não. Quem tiver no YouTube e for pro Instagram, no perfil da Flávia, show de bola. Eu vou dar uma olhada, eu não vi não. Show. A gente se segue ali, troca vídeo. A gente faz isso depois da live, a gente faz isso. Aí, assim, é uma coisa bem interessante, porque eu não... Hoje em dia, por eu ser às vezes, mais antiga às vezes do treino, eu tenho um recurso técnico um pouco melhor, mas sim, na minha vida de competição, de atleta, eu nunca fui o mais técnico da minha geração, então eu sempre fui aquele cara que perseverou, né? Que eu era disciplinado, eu sabia que para eu conquistar algo, eu tinha menos chance de errar. Então, uma das coisas que eu me apeguei muito cedo foi a parte psicológica. Eu falava assim, tem como eu gerar um estresse no meu adversário, a um determinado desconforto em que ele tenha dificuldade para tomar uma decisão. Então, o que eu fazia? Se eu pegasse... Uma vez eu lutei, eu fiquei muito amparado por lesões, aí eu fui lutar com um atleta muito bom de judô. Ele estava ganhando tudo. E eu estava parado. Então, assim, como ele era uma geração a menos... uma geração abaixo, ele não me conhecia. Aí eu falei assim... Se é uma pessoa que está ganhando direto, é comum do atleta achar que por ele não conhecer o outro atleta, que ele vai ganhar com facilidade.
Aí eu falei assim, eu vou segurar mais ou menos 1 minuto e meio por aí, vou travando a luta para ele não me derrubar. E automaticamente na cabeça dele ele vai abrir o jogo, porque ele vai falar assim, eu tenho que jogar logo, tipo assim, um cara que eu não conheço. E deu assim, eu sei que o que eu imaginei deu tudo certo. Ele começou a entrar nessa pressão psicológica de querer me jogar, porque na cabeça dele ele era melhor do que eu. E aí ele deu um espaço. Outra coisa, eu sabia que minha melhor chance era no chão, que eu não tinha recurso técnico para trocar com ele em pé, que era judô. E aí um mole que ele deu, eu consegui estrangular e venci. Naquele dia ali, depois eu lutei com ele de novo e perdi. Mas naquele dia ali, o que eu imaginei que eu ia cercar ele na parte psicológica, eu consegui fazer exatamente e deu certo. Ganhei o evento, viajei representando o Rio de Janeiro. E é interessante, né, assim, como que isso pesa, né? Não, total. E vou te falar, você até me deu um insightzinho para um assunto, né, que é o assunto até que eu converso muito também com os atletas, que é sobre visualização, né? É você visualizar o momento, não é você ir para o futuro e, tipo, imaginar o futuro perfeito. Mas você visualizar a sua luta também é uma técnica assim, que muitos atletas usam, sabe? Tipo assim, vou lutar o brasileiro. Então, vou visualizar o brasileiro, o tatame, vou sentir aquela... Visualizar, vou fechar o olho e tentar visualizar. Isso é uma coisa que eu busco muito. Isso, na verdade, é um ensaio da sua cabeça, né? Então, assim, quando chegar lá na hora, a sua cabeça não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, ela vai... É como se você já tivesse feito, porque você ensaiou na sua cabeça. Então, é uma técnica muito usada. E me parece que você fez... Basicamente, você fez isso também, né? Nessa sua luta. Eu, assim, o único contato com... Depois de mais velho, assim, bem velho, né? Tá novo ainda. Eu não... eu tenho mais um ano de Master 2, depois eu saio. Eu só tive contato com psicólogo esportivo uma fase da minha vida, que eu fui técnico da seleção do Rio, né? E eu trabalhei junto com um psicólogo. E eu já tinha essas pegadas assim, eu conversava muito com ele. E aí era muito legal, assim. A gente passou a conhecer os atletas, porque fazia parte da nossa rotina. E às vezes ele falava assim, vai lá conversar com o fulano de tal que ele não tá legal. Aí eu ia, assim, na competição deu muito certo. E hoje os grandes clubes do judô, né? Jiu-jitsu ainda não, infelizmente, mas vai melhorar. Os grandes clubes de judô têm psicólogo, né? Que acompanha os atletas. A seleção brasileira de judô tem. Acredito que todas as seleções no mundo de judô tenham um psicólogo para acompanhar. Mas eu sempre fui muito apegado nisso. Eu tenho a minha rotina, né? Por exemplo, eu acordo todo dia, até falar sobre rotina. Eu acordo todo dia, eu tenho de entre 10 e 20 minutos só meu, né? Aí eu tenho uns comandos positivos que eu dou na minha cabeça. E aí esses comandos positivos que eu dou pro meu dia, tanto para minha preparação quanto para minha vida pessoal e de profissional, né? E eu dou esses comandos positivos. Eu costumo dizer que todo mundo tem um potencial de ação neutro quando acorda. Se ele vai ficar positivo ou negativo, depende do que a gente se alimenta, né? Tanto que eu não vejo mais televisão de manhã. Aí só me alimento positivamente. E aí meu dia rende absurdo. E eu vou fazendo isso até na competição. E aí depois eu vou perguntar sobre a competição. Que é os rituais que todo atleta tem. Mas é sobre essas rotinas diárias, assim, né? Essa pegada que eu tô fazendo aí, tem alguma lógica científica? Não sei mesmo. Mas assim, isso que você faz é uma coisa que eu também indico muito para atletas, sabe? É você ter um ritual pela manhã, pode ser até de trabalho de autoconfiança, por exemplo, sabe? Você acordar de manhã e você se autoafirmar para você. Isso é um trabalho... Ir no espelho e se autoafirmar para você. Isso é um trabalho de autoconfiança. Então durante o dia você vai se sentir mais autoconfiante. É exatamente o que você faz. Eu acredito que isso funciona muito. Não sei se tem estudos que comprovem isso, mas sim, funciona. Eu faço isso também, sabe? Eu tenho meu ritual da manhã. Não vou mentir. Pro Mundial de 2019, um pouco antes, a minha esposa acompanha um psicólogo. Qual é o nome do psicólogo? O carequinha? Luciano Guedes. E aí ele tinha dado uma... Eu não posso falar aqui, porque ele fala com palavrões. Mas era uma frase específica
Acho que o negócio que ele fala é feliz por conta própria, mas eu assumi aquilo para a parte de luta e todo dia eu virava em frente ao espelho e eu fazia um estímulo de dor, que era um tapa no peito que ele tinha pedido, e falava a frase, porque depois eu ia associar esse estímulo àquela sensação, né? E aí, antes de lutar, eu sempre fazia o mesmo ritual de bater no peito e relembrar aquela mesma sensação. E aí eu falava essa frase e falava assim, que eu sou campeão mundial, né? E aí eu fui afirmando isso. O estado de, não sei se é euforia o nome, que a gente fica, o estado de alerta para uma luta é algo assim, fantástico. E deu muito certo. Hoje eu já não faço exatamente aquilo, eu já tenho uma outra pegada. Mas para aquela época, ajudou. E você foi campeão mundial? Fui campeão mundial em 2019, esse foi o último. Eu já tinha sido campeão mundial em 2005, mas aí na época eu tinha minhas coisas, mas não era com essas organizações, né? E aí em 2019 agora, eu fui de novo. Você tem ritual para competição seu? Tenho. Você pode compartilhar? Então, eu, assim, de novo, né? De forma leiga, né? Aí, eu acredito e converso muito com meus alunos, né? Que existe um comando que faz com que a nossa chave vire, né? Por exemplo, eu tô mal. E às vezes você escuta uma palavra, do nada você, tá bem. E às vezes você tá bem, e você escuta uma coisa, ou você vê algo e você, tá mal. Essa chave de desliga e desliga, eu entendo que a gente consegue usar para uma luta. Então, por exemplo, eu tenho meus rituais. Eu arrumo meu kimono um dia antes. Então, um dia antes da luta, eu já arrumo meu kimono, tem todo um padrão, né, que eu coloco meu kimono arrumado, e depois que eu arrumo meu kimono, eu começo a fazer um alongamento, escuto uma música que eu gosto muito, que é Cassino Boulevard, do Rosa de Saron, e aí essa música, ela me deixa num estado, essa música eu já escuto há uns 2 anos, mais ou menos, não mais, uns 3 anos, e ela vai me deixando no estado. E eu entendo que o meu cérebro, a partir dali, ele é como se fosse um índio para guerrear, que se pinta, né? Ele começa a entender que eu vou entrar em estado de guerra, né? Que eu vou entrar em estado de alerta máximo. Aí no outro dia de manhã, a mesma coisa, eu acordo, gosto de ficar em silêncio, falar com ninguém, vou pro meu cantinho e mentalizo o que eu já tenho na cabeça das minhas lutas, né? Eu refaço todo o meu processo. Desde o momento que eu vou entrar lá no ginásio, que eu vou botar o kimono, que eu vou caminhar, as lutas que eu vou ganhar, né? Eu faço todo o processo. Eu me visualizo ali. E vou para a competição. Na competição, né? Assim que eu coloco o kimono, normalmente, por exemplo, onde a gente está lutando agora, né? Eu desço naquela escadinha e antes de entrar eu me recolho, respiro fundo, faço assim, pronto, cheguei. E aí eu vou entrar. Aí em cada luta, às vezes a gente vê um atleta e vem assim, vou lutar com fulano de tal, campeão mundial, muito bom. E aí eu tenho algumas frases que eu falo pra mim. Que essas frases me retornam para onde eu tenho que estar. Por exemplo, uma que eu falei no Mundial para uma situação muito específica, que a pessoa falou uma coisa e ele lutar com um cara, aí um amigo meu virou para mim e falou, tu vai lutar com fulano? Ele é muito forte. Ele faz a guarda tal, e é uma guarda que eu não gosto, e essa pessoa falou para mim assim, eu não consegui abrir a guarda dele. Só que esse cara que falou para mim, ele é muito forte. Na minha cabeça, na hora veio, poxa, se ele é forte, bem mais forte do que eu, e não abriu a guarda do cara que eu vou lutar, poxa, tipo assim, eu não posso deixar ele fechar a guarda, senão ele vai me vencer. Aí na hora, aquilo veio, a gente não controla o que vem, a gente controla o que fica, né? Aí eu falei assim, tudo bem, existem dias que a gente perde, mas hoje não é esse dia, porque eu não vim aqui para isso, né? E aí eu comecei a reformular meu pensamento, eu, sei lá, caminhei acho que uns 20 metros até a área. E ali eu comecei a dar um outro comando positivo, até chegar na entrada. Eu ganhei essa luta, foi minha segunda, e deu tudo certo. Não, e vou te falar, esse é justamente o tema da nossa live, é aquela briga interna, sabe?
Eu acho que é o que eu falo pra todo mundo. A nossa primeira briga não é. Nossa primeira luta não é a luta com o seu adversário ali. É a tua luta interna, sabe? E às vezes acontecem situações assim que dá um gatilho e você desanima, sabe? Você poderia muito bem falar assim, caraca, não vou conseguir. Pronto, você falou, na tua cabeça falou que não vai conseguir? Bum, não vai conseguir. Entendeu? E aí que você tem que realmente virar a chave, ter um gatilho para poder te puxar pro agora, entendeu? Substituir os pensamentos, isso também é muito importante. Mas é justamente isso, é a primeira briga ali, a tua primeira luta é você com você. Ganhou essa luta, segunda vai ser moleza. Digamos assim. E durante a luta, né? Essa luta que não acontece, né? Pelo menos não para os outros, só pra gente ali. Durante a luta mesmo, em alguns momentos, tem coisas que a gente analisa. Por exemplo, tô com o braço cansado, vou perder a luta. É muito comum de pensar isso. Ah, não tô conseguindo, vou perder a luta. Essa posição tá difícil, vou perder a luta. Tem alguma dica ou é segredo de estado assim que tu fala pros seus alunos? Alunos, pacientes, né? Como é que você fala? Pode falar meus atletas, né? Seus atletas. Mas meus pacientes também, atletas, alunos. Eu também sou aluna, né? Aprendo muito com eles, né? E assim, na verdade, você vai você entra na luta e aí você entra com um pensamento positivo. Aí na hora da luta você vai e você se cansa. Exatamente, você falou, sei lá, pô, tô sentindo a minha pegada aqui, sei lá, e aí eu solto a pegada. Vou perder mesmo, sabe? Vou deixar o cara passar aqui, porque na hora da luta você tem que brigar com você também. Mas isso é um processo a longo prazo. Eu não vou falar pra você agora, ó, briga com você ali na hora da luta e amanhã você vai brigar com você na hora da luta. São várias técnicas que a gente pode ir aplicando, gatilhos que você pode ter também, que a gente pode, tipo assim, na hora da luta. Às vezes é uma palavra que você fala pra você mesmo, não sei. A palavra é, sei lá, abacaxi. E aí, se eu falar a palavra abacaxi, eu vou ficar mais forte. Entendeu? Se eu, sei lá, falar qualquer outra coisa, eu vou ficar mais forte. Então, é mais ou menos isso. É você brigar com você mesmo até na hora que você está 100% ali presente. Porque a nossa cabeça, na verdade, ela é nossa melhor amiga e maior inimiga também. Tem umas técnicas que eu aplico muito. Eu gosto de falar com os meus atletas, né? Que é até uma... para você se forçar, né, a pensar que você pode, sabe? Você ainda tem pra dar ali na hora. Eu posso estar muito cansada, mas eu ainda tenho pra dar. Então eu vou lá e vou dar o meu melhor. Mas a tua cabeça fica brigando aqui, ó, mas você tá muito cansada. Vai te levar pra zona de conforto. Porque a cabeça faz isso. Ela te leva pra um momento mais confortável. O que é confortável pra você? Soltar o kimono e parar de lutar. Porque minha mão vai parar de doer. Minha pegada não tá mais funcionando, eu vou soltar. Mas é justamente isso, é você brigar com você mesmo pra você... Cara, eu ainda tenho aqui pra segurar. Sabe? Faltam, sei lá, 2 minutos, falta 1 minuto, falta 10 segundos. Eu ainda tenho aqui pra poder dar o meu melhor. E é você brigar constantemente. É uma luta diária, a todo momento. É uma briga que você faz com você mesmo. Tanto fora da competição, quanto dentro da competição também, sabe? Assim, essa luta que eu falei que eu entrei, foi a luta que eu acredito que eu fiz mais força na minha vida toda. Eu nunca senti uma dor no meu antebraço como eu senti naquele dia. E ela tinha um peso, né? Porque foi meu 4º mundial nos Estados Unidos. E quando os 3 mundiais anteriores, eu perdi na segunda luta. E ela era a minha segunda luta. Então, psicologicamente já tinha um peso assim. Poxa, eu saí em 3 mundiais anteriores na segunda luta. A gente tem muito dessas como fala. E aí a gente coloca isso na cabeça. E aí, então, assim, eu já vi assim, pô, não posso sair na segunda luta e tal. E aí o menino vai e me fala aquilo antes de eu entrar. E aí aquilo começa a me, pô, tu vai perder na segunda luta de novo? Aí eu falei assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, hoje é outra história e tal. E aí, durante a luta toda, eu costumo me dar ordens positivas. É normal, eu tô lutando, eu fico me dando ordem positiva, sabe? Tipo, eu vou passar essa guarda. Eu não penso assim, será que eu vou passar? Não, eu vou passar essa guarda, E é o meu comando positivo para chegar ali. E
quando eu tô com, nesse caso dessa luta, eu ganhei essa luta nos últimos 5 segundos. Tava empatada, a luta tava 0-0, e depois esse menino até falou comigo, o árbitro era amigo dele, e falou que ia dar a luta pra ele. Só que eu bati, no finalzinho eu falei assim, agora eu tenho que passar essa guarda, eu olhei pro placar, tava acabando, aí encaixei um estrangulamento meio fajuto, e ele meio que foi se movimentar, eu bati do lado dele, quando ele virou de cambalhota para repor a guarda, apitou o tempo, aí quando eu olhei pro árbitro, o árbitro deu vantagem. Eu ganhei a luta ali. Mas porque eu acreditei o tempo todo que eu ia ganhar aquela luta. Eu não tinha visto na minha cabeça em nenhum momento assim, veio assim, você tá cansado, tipo assim, teve uma posição que eu tava quase perdendo a pegada, e veio, é normal. Eu não vou conseguir segurar até o final. E automaticamente a minha ordem era o contrário, tipo assim, não, tipo assim, eu vou segurar até o final, se tiver que segurar, eu vou segurar. A gente fala, é como se eu estivesse conversando comigo mesmo o tempo todo. E eu adquiri isso com o tempo, né? Eu consigo fazer isso hoje, graças a Deus eu tenho conseguido fazer nas lutas, e sempre mostro para os meus alunos que alguns sacrifícios que a gente passa no dia do treino, ele pode ser transferido positivamente para a competição. Se eu conseguir hoje treinar 20 minutos direto, isso é um ponto positivo. Será que eu vou encontrar algo pior do que isso em determinadas lutas? E aí então isso é um reforço positivo. Tipo assim, eu consigo. E aí a gente vai alimentando isso para a luta. E é umas pegadinhas aí que eu faço. Não, mas vou te falar, essa questão do diálogo interno é importantíssimo, sabe? Você ter dentro de você essa consciência de que, poxa, você manda comandos positivos para a sua cabeça ali na hora e você consegue executar isso de alguma maneira, isso é muito importante. Isso é uma coisa que pouca gente consegue, digamos assim, tá? Pouca gente consegue, tipo, mandar comando positivo já é uma coisa que pouca gente consegue, assim, não vou falar pouca gente, mas é difícil a gente ver uma pessoa que nunca falou, não vou conseguir. Não consigo. Porque nossa cabeça estimula toda hora a negatividade, tá? A gente tenta ser positivo e a gente tem que tentar ser positivo. Mas nossa cabeça tá sempre mandando um comando negativo pra gente. E na hora da luta, isso acontece muito. Na hora de uma competição, isso acontece muito. Tem até uma pergunta aqui do Victor que ele mandou. Quanto em percentual vocês consideram que o psicológico seja importante para um atleta vencer uma luta? Cara, eu acho que é quase 100%. Porque essa briga interna, esse seu diálogo interno, é você querendo se colocar para baixo, é a tua briga ali dentro. Então, assim, na hora da luta, ali na hora de uma competição, não só do jiu-jitsu, mas em qualquer outra competição, é você o tempo todo falando pra você que você não vai conseguir. E aí vai a briga contra você. Então, assim, vamos dizer que é 90% ali na hora da competição, ou mais. Que o teu psicológico pode te ajudar. Ou pode também fazer você desistir, porque tem muita gente também que desiste porque o psicológico fica tão abalado ali na hora que, não vou conseguir. Não vou lutar. Não vou fazer tal coisa. Ei, Vitor, tem uma frase, não lembro de quem é, me desculpa o autor, que diz assim, se você acha que vai dar certo, você tá certo, se você acha que vai dar errado, você tá certo. Exatamente. Porque o nosso cérebro, ele dá o comando. Então, assim, se eu chegar numa luta e falar assim, eu acho que eu não vou conseguir lutar, você nem precisa ir, porque você realmente não vai conseguir. Para algumas lutas até dá, mas quando a gente pensa em alto nível, qualquer dúvida que você tenha, se ela não for tirada, se ela não for trabalhada, você pode ter a melhor preparação física do mundo, você pode ter o melhor treino do mundo, a melhor alimentação do mundo, teu corpo não vai ter esse comando, ele não vai render direito. Então, a pergunta aí o psicólogo é importante? Então, se eu pensar que, se minha mente der o comando negativo, acabou tudo, ele tem essa importância. Ele vai ser a pessoa que vai te ajudar a tá ali, tá 100%, e o teu corpo desenvolver tudo que você treinou naquele momento. Senão nem dá. E é por isso que a gente tem que olhar para a saúde mental. Os atletas, eles têm que olhar para a saúde mental, sabe? Porque a gente vê vários atletas desistindo por conta disso. Cara, não vou jogar tal coisa, não vou para tal jogo, não vou para tal luta, porque a cabeça tá lá embaixo. E muitos atletas só procuram um psicólogo, acompanhamento psicológico, quando vê que já não tá bem, sabe? E o acompanhamento tem que vir lá do começo, sabe? Desde criança, se é criança, ou então resolvi entrar no esporte agora, vou fazer um acompanhamento, se eu quero competir.
fazer um acompanhamento psicológico, porque foi o que eu falei no começo, o meio esportivo, ele é um meio de muita pressão e cobrança. Isso mexe totalmente com o nosso emocional, assim, traz uma carga maior de danos que podem ser causados, né? Estresse, ansiedade, que é o que a gente vê muito por aí, né? O Léo Saci, inclusive, é um grande exemplo, né? Um dia a gente pode conversar sobre a história dele. De superação. O Léo está perguntando qual exercício podemos fazer para pensar positivamente assim. Então, Léo, assim, na verdade, quando a gente fala só o fato de você pensar positivo te ajuda, mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso sozinho, é muito complicado. Então, é igual treinar jiu-jitsu. Se você começar a ver vídeo e treinar com alguém, você vai aprender a fazer aquilo ali. Só que talvez não, né? Vai chegar um momento você não tem mais condições, porque você não tem técnica para ultrapassar determinadas barreiras. E aí vai ter que ter um profissional. Só que se você já tem um profissional desde o começo, você vai no caminho certo e a evolução é muito maior. É potencializada muitas vezes. A ideia é, qual o exercício melhor? Você teria que ter um acompanhamento, porque de repente que funciona comigo, não vai funcionar com você, e uma pessoa que tem o olho clínico como uma psicóloga, né, no caso, ela vai conseguir. Então, assim, eu vou olhar para você e vou falar assim, faz isso aqui. E a Flávia vai olhar e falar assim, para você não vai funcionar. Porque ela vai ver como que você pensa, se comporta, tua história de vida deve ser muito importante nesse processo, e aí deve ter algumas, a gente chama de crenças limitadoras, né, limitantes, que com certeza te atrapalha também, e às vezes se não tirar a crença, não adianta pensar positivo, porque aquela crença ali, ela é um comando muito maior, ela está enraizada em você. É total isso. Não é por aí? Não, é total isso. É porque, por exemplo, eu gosto de falar, cara, tenta substituir um pensamento negativo por um pensamento positivo. É fácil falar. Na hora você pode assim, conseguiu substituir ele na hora. Mas com acompanhamento é muito melhor, porque é justamente isso. A gente vai ver os gatilhos que estão te levando para os pensamentos negativos, faz o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque às vezes tem uma crença que precisa ser quebrada desde lá de trás, de quando você é criança, você trouxe para a tua vida adulta, você trouxe para a tua adolescência. Então é importante o acompanhamento psicológico, né? É igual assim, eu entrei para uma academia, eu não vou ter resultado amanhã. Entrei hoje, vou ter resultado amanhã. É a longo prazo. O acompanhamento psicológico é a mesma coisa. O acompanhamento é a longo prazo. E é justamente isso, para quebrar a crença, para ver os gatilhos que estão te levando para o lado positivo, para potencializar os gatilhos que estão te levando para o lado positivo. É isso. E existe uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, após a competição, a gente tende, né, a julgar a situação. Então, na teoria, quem ganha acha que é bom demais, né? E muita gente, quando perde, acha que é ruim demais. Só que não é bem assim, né? Porque às vezes eu costumo dizer para os meus alunos que você pode ter ganho porque o seu adversário não aproveitou o erro. E você pode ter perdido, ter feito muitas coisas certas. E um erro que você deu, o seu adversário aproveitou. Porém, você tem algum comando, assim, ou alguma estratégia que você dá para os seus atletas para que eles consigam se libertar um pouco disso e não ter um julgamento de valor se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim, se é o melhor do mundo ou o pior, né? E simplesmente continuar treinando para que se tenha evolução. Porque, por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente tem tudo, principalmente para o ser humano, e que o Bernardinho conseguiu muito bem, é continuar para uma pessoa que está vencendo, dar metas para elas para que ela não se ache tão boa que ela relaxe e deixe de treinar ou deixe de se empenhar tanto, né? Não, é exatamente. Na verdade, eu acho que vou dar até meu exemplo do brasileiro, né? Assim, eu perdi na minha primeira luta no brasileiro. Fui finalizada, eu acho que eu só fui finalizada na minha primeira competição. E aí eu fui finalizada nessa. Mexeu com o meu ego, eu não vou mentir. Eu fiquei chateada pra caramba. E aí o que eu falo pros meus atletas? Assim, quando a gente perde no dia, não é bom a gente ficar se criticando, né? Assim, na hora. Caraca, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo.
lamentação leva a gente pro lado totalmente negativo da situação. Entendeu? Claro que você vai ficar chateado, você vai ter esse momento de luto. Mas, assim, deixa pra fazer uma autoanálise da tua luta, ou do teu jogo, ou do esporte que você faz, depois. Até uma coisa que eu falo muito pros pais de atleta também. Não critica o seu filho no dia, sabe? Deixa pra falar sobre o jogo 2 dias depois, 1 dia depois, que seja. Entendeu? E isso é muito importante, o perder, né? Quando a gente perde, a gente fica frustrado. Muita gente desiste quando perde. E foi isso que eu fiz, assim. Eu tive um momento de luto. Eu fiquei muito chateada no Brasileiro, não vou mentir, né? Porque eu me preparei, né, pra caramba e perdi na minha primeira luta. Então isso pra mim foi... Falei, caraca, cara, acabou. No dia seguinte eu já acordei... Queria treinar no dia seguinte, eu tirei meu dia de descanso, inclusive, né? Mas eu pensei, o que eu posso fazer agora que vai fazer eu ganhar o próximo Brasileiro? Porque, assim, vai ter o próximo Brasileiro. Não foi o último Brasileiro. Então é isso que a gente tem que ter, a consciência de saber perder. E saber perder é isso, você fazer uma autoanálise sua depois, sabe? Ter o seu momento de luto e seguir em frente. É isso, sim. Eu acredito que é basicamente isso, sabe? E é isso que a gente também E saber perder não é aceitar, né? Saber perder não é aceitar, tá tudo bem, então se eu perder a próxima tá tudo bem. Não é bem assim que funciona na nossa cabeça. Né? Tipo assim, agora, que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tipo, cara, o que eu posso fazer agora, a partir de hoje? Eu perdi ontem. Ou eu ganhei também, sabe? Mas o que eu posso fazer a partir de agora para ser melhor amanhã? Para ser melhor no próximo Brasileiro? Então, é assim, você agora traçar a sua trajetória até você ser campeão. O que eu errei? Vou estudar o que eu errei, vou potencializar meus pontos fortes aqui, e não desistir, sabe? Eu sei que muita gente desiste, assim, perdi a luta, parou, sabe? Vai viver pra sempre um momento de luto. E não é bem assim, eu acho que você precisa também se autoestimular a ver que vai muito além de só um campeonato, de só um brasileiro, vai muito mais além disso, sabe? Você tem uma vida inteira, principalmente quem tá começando agora, sabe? Tem uma vida inteira. Cara, o esporte é muito aberto, né? É amplo. Qualquer tipo de esporte você vai ter várias competições, você não tem só uma competição. Então, assim, você não tem que ficar triste só por causa... perdi o brasileiro. Cara, ano que vem tem outro brasileiro. Então, eu vou dar o meu melhor agora até o próximo brasileiro, porque eu quero ganhar o próximo brasileiro. E é isso. Você agora traçar sua trajetória, subir a sua escada e pensar nisso. Mas também, se você não quiser mais fazer o esporte, tudo bem. A gente também vai trabalhar isso. Olha, agora eu quero mudar de esporte. Por quê? Fiquei frustrado? Beleza, vamos trabalhar a frustração. É isso que você quer? Você quer desistir do seu esporte? Agora eu quero, sei lá, remar. Porra, beleza. Então a gente vai trabalhar seu psicológico pro remo. E trabalhar a frustração porque eu perdi no jiu-jitsu, num campeonato e desisti do jiu-jitsu. Sabe? Senão vai desistir de tudo, Exatamente. Né? Eu fico muito chateado. Nossa, é uma sensação pra mim horrível perder, assim. Muito, muito, muito. Ninguém pode perder. A vida tem que continuar, né? E no caso, como professor, e quem é professor, e talvez, por exemplo, você passe isso em relação aos atletas que você acompanha, tende a ficar pensando que os meus alunos vão estar ali só para me ver ganhar. Não, os nossos alunos estão ali só para ver a gente ganhar, né? Os alunos estão ali para ver a gente. E não existe decepção, que é uma coisa também que passa muito na cabeça da gente. Eles vieram aqui, eles vão se decepcionar comigo. Não, eles não vão se decepcionar comigo, né? Eles querem me ver ganhar porque eles gostam de mim. Mas eles não estão ali só para me ver ganhar, eles estão ali para me ver. E aí trabalhar essa nossa cabeça de professor é muito complicado. Tanto que eu tenho amigos que não lutam aqui no Rio, só lutam fora, porque lá os alunos não vão estar acompanhando. E é uma coisa assim, que tem que trabalhar, uma hora tu vai ter que enfrentar isso, né? Mas eu também, como eu comecei a dar aula muito cedo e eu sempre competia com os meus alunos, treinava e competia, hoje em dia eu lido bem com isso. Mas vem na minha cabeça, que é normal. Só que eu já sei as coisas que eu falo pra mim ali, que eu tiro esse peso para que isso não me prejudique na hora da luta, né? Eu não carregue isso. Mas é interessante, né? Como que não é uma coisa, eu fiz isso e nunca mais vai vir na minha cabeça. Isso vem sempre, né? É uma rotina que a gente vai aprendendo a lidar com ela. E é interessante isso porque, assim,
não deixa de ser uma pressão externa em cima de vocês, professores, sabe? Não deixa de ser uma pressão, sabe? Não só mestre do jiu-jitsu, mas assim, realmente tem muita gente que não luta por medo de pressão, por medo do julgamento do outro. E isso também é trabalhável, sabe? É quando a gente tem que, assim, começar a se colocar em primeiro lugar em algumas situações, principalmente em campeonato, sabe? Sem medo de julgamento do outro, porque você não tá ali por causa do outro. Você tá ali porque você quer, você tá ali por você. O resultado que você vai levar medalha pra academia, que você vai torcer, ele vai dar um abraço na torcida, a galera vai vibrar, é a consequência. Entendeu? Você tá ali por você. Então é a primeira coisa que eu acho que tem que trabalhar ali você se colocar como prioridade numa hora de uma competição. Entendeu? Justamente, às vezes a gente não consegue, tipo, dar o melhor porque a gente tá com medo do julgamento do outro, porque a gente tá com medo dos alunos, dos pais que estão ali. Tô com medo do meu mestre ficar chateado comigo se eu não ganhar, sabe? E é isso, assim. É a gente tentar pensar, ali no momento da competição, é o momento da gente pensar só na gente, sabe? Não sei se isso é infelizmente ou felizmente, mas é o momento da gente pensar na gente e se colocar ali como prioridade. Porque, assim, eu ouço muito falar, cara, o seu adversário não vai ter pena de você. Realmente não vai ter pena de você. Sabe? O que ele tiver que fazer pra ganhar, ele vai fazer pra ganhar. E você também tem que fazer pra ganhar. Você tem que dar o seu melhor. E não pensar nele. Não pensar no adversário. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu já era marrom de judô. Eu não gostava do jiu-jitsu inicialmente, né? Só que, assim, as pessoas me cobravam muito. Os professores de jiu-jitsu me cobravam porque eu já era graduado no judô, e aí eu dava alguns moles e eles depois me cobravam muito mesmo. E aí isso me prejudicou muito. Eu fiquei 2 anos e meio 2 anos e 7 meses na Azul, mais ou menos, 2 anos e meio. E o primeiro 1 ano e meio foi absurdo, assim, porque eu perdia com medo de fazer as coisas e ser julgado depois. Aí chegou um momento que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não estou conseguindo desenvolver, o que vier na minha cabeça eu vou fazer, e aí depois eu resolvo o que vão falar de mim. Porque eu estava deixando de lutar. Eu na academia eu conseguia fazer algumas coisas, chegava na competição, eu me travava, assim, porque eu gostava de passar a guarda quando eu era mais novo, dando estrela, ir pra cima, fazer, sabe? E na competição me travava, dava vontade ali de passar dando estrela, poxa, e se eu errar? Aí vão falar, e aí aquilo começou. O que mudou a minha vida, 2 coisas na verdade. Eu perdi uma luta, porque eu fui enrolar a luta e perdi a luta. E uma pessoa, que eu não vou falar o nome aqui porque ela era muito conhecida e talvez não seja conhecida, ela me falou umas coisas muito, muito pesadas, sabe? Na época, ele nem era lutador, mas ele ajudava a coordenar uma grande equipe aí. E ele falou umas coisas muito pesadas que me deixou muito mal. Só que na hora eu falei assim, cara, eu vou provar pra esse cara que não é isso. E talvez ele possa ter falado achando que aquilo ia me ajudar, mas me fez muito mal. Outra pessoa talvez tinha até desistido do esporte. E aí passou, e aí eu comecei a treinar para mudar aquilo, né? E aí na outra competição, eu cheguei na final e eu fiz uma grande luta, assim, com um grande atleta. E a gente foi um maior lutão mesmo, assim, foi... A partir daquele dia eu ganhei a luta, minha vida no jiu-jitsu mudou. Porque eu passei a acreditar que eu era capaz de lutar, não me divertindo, mas vamos dizer assim, sendo eu ali. E aí minha vida mudou dentro do jiu-jitsu. Eu passei a ganhar as coisas e as coisas começaram a melhorar. Aí depois de roxa eu fui melhor do que de azul. De marrom eu fui bem melhor do que eu fui de roxa. Tanto que eu consegui o Mundial, consegui outros títulos importantes. E de preto as coisas andaram. Mas é pesado algumas coisas que as pessoas falam e não tem noção do que estão falando pra gente quando a gente sai da luta ali, né? Não, total, vou te falar. E às vezes, isso foi o que você falou, desestimula. Tem gente que desiste, sabe? Pô, às vezes você vai mal numa competição e você ouve de alguém assim, cara, isso não é pra você. E aí você absorve aquilo e pronto. Aí você desiste porque, pô, não é pra mim. Você ouviu uma pessoa falando, isso acontece muito, sabe? Desestimula, sabe? O atleta desiste mesmo, assim, por conta de um comentário de uma pessoa, vamos dizer assim, às vezes até não é nem importante pra você. Mas você ouve e você fala, caraca, realmente. Aí você começa a acreditar naquilo.
ou você, tipo assim, vira a chave e faz o que você fez. Sabe? Tipo, caramba, agora eu vou mudar totalmente o meu pensamento, vou provar, não só pra ele, mas vou provar pra mim mesmo que eu consigo sim, sabe? E aí que você muda a sua mentalidade, você muda o seu mindset totalmente ali, sabe? E gente, essa palavra é legal. Mindset, né? Mindset. Nossa palavra também. E assim, pro brasileiro agora aconteceu uma coisa muito engraçada. 2019 foi um ano perfeitão pra mim, assim, eu ganhei tudo que eu lutei. E 2020, primeira competição que eu fiz, eu também ganhei. E passei o ano todo ali, sem perder uma luta e tal, mais ou menos um ano e meio, porque em 2018, no final de 2018, eu tinha feito um evento que eu tinha ganho. E aí veio a pandemia, e aí eu fiquei sem lutar, e aí vieram várias coisas na cabeça, né? E aí quando eu voltei, o primeiro evento eu não lutei na minha categoria. E aí eu perdi. Fiquei em terceiro lugar e tal. E aquilo ficou meio assim, caraca, né? E aí o segundo evento, eu perdi, fiquei em terceiro também. E o terceiro evento eu perdi, não ganhei medalha nenhuma. Tava muito tempo sem ir para um evento e não subir no pódio, né? E aí eu falei assim, aquilo me fez muito mal. Mas fez muito mal mesmo. E uma pessoa, sem querer, também não posso falar o nome, que essa é muito conhecida mesmo. Sem querer, a pessoa num grupo falou assim, tanto que eu nem falei com ela, falei com outra pessoa, né? E conversei para ajustar isso. Mas, vou dar o exemplo do Lúcio. E se o Lúcio nunca mais ganhar nada? E aí usou essa frase e falou outras coisas. Só que a pessoa não tem noção o quanto que essa frase que ele falou me jogou muito para baixo. Porque eu já estava com botar assim, com indício disso dentro de mim, tentando trabalhar. Quando a pessoa falou isso, aquilo soou tão mal e tão pesado que eu chamei duas pessoas, né, que eu confio, e falei assim, cara, isso está me fazendo muito mal. E aí as pessoas conversaram comigo e tal, mas eu nunca imaginei de uma palavra que eu entendo por que a pessoa falou, que ela quis dar um exemplo, mas foi tão infeliz para aquele momento que eu estava vivendo, que é absurdo como aquilo me fez mal. E eu identifiquei, passei a treinar mal, comecei a sentir um peso, e se eu não ganhar um brasileiro? E se não, sabe, é uma coisa que ficou remoendo assim, e eu falei assim, caraca, que doideira, sabe? Como é que é a nossa cabeça? Graças a Deus eu consegui reverter isso aí, cheguei no brasileiro com a cabeça muito boa, deu tudo certo. Mas olha como que a gente tem que agir, tomar um cuidado, né? Total. E até porque assim, as pessoas. Tem gente que não tem cuidado de falar, sabe? Eu acho que é natural do ser humano. Assim. Muita gente não tem esse cuidado de falar. Às vezes não sabe o que você tá passando e, justamente, se você tivesse, tipo assim, passando por uma fase muito boa, de repente você ia entrar pela sua cabeça, pela sua vida, sair pelo outro, você nem ia ligar. Mas você já estava analisando uma situação e isso veio à tona, sabe? Vai mexer com o seu psicológico. E se você não tiver uma cabeça boa, tipo assim, de repente você chegar ali no brasileiro e falar, cara, realmente, e se eu não ganhar mais nada aqui? Sabe? Chegasse na hora da competição e tu ficasse, caraca, pô, lembrei que fulano falou pra mim, e se eu não ganhar mais nada? Pronto, ali já... Você vai perder, sabe, assim, a tua briga interna. A tua primeira luta. Sim. Por causa disso, sabe? Mas assim, você soube reverter a situação. Não sei como, assim, se um dia você quiser contar também, a gente troca uma ideia aí. Mas assim, a gente trabalha a nossa cabeça para se blindar de situações como essas, sabe? Porque nem todo mundo vai ter o cuidado de falar com você de um jeito. Às vezes eu tô passando por uma situação muito ruim, a pessoa vai lá e fala alguma coisa e realmente acontece isso, bate aqui dentro e fica. Entendeu? Na verdade, assim, não sei se é simples, mas eu pensei todos os momentos que eu já tive mal e que as coisas mudaram. Eu já passei fases assim de perder. E eu comecei a pensar, eu perdi, e depois mudou. Então eu comecei a relembrar todas as vezes que mudaram. E eu mostrei para mim mesmo que essas fases elas passam. E que se não passasse no brasileiro, ela ia passar uma hora. Mas eu tinha toda a chance de passar no brasileiro. Porque eu estava treinando bem,
e assim, tava numa fase de condicionamento muito boa, tava com a cabeça diferente das outras lutas, identifiquei os erros que eu tive e fiquei reforçando todos os momentos que eu passei por dificuldade que eu consegui revirar. E aí esse comando foi amenizando, eu troquei. E na verdade esse é o grande segredo do campeão. Foi o que você acabou de falar, você quis mostrar para você mesmo, você mostrou para você mesmo, sabe? Esse é o grande segredo, é quando a gente quer provar pra gente mesmo, primeiro, a gente quer mostrar pra gente mesmo, sabe? A gente se compara com a gente mesmo. Esse é o grande segredo, assim, do campeão. Sabe? Porque se você ficasse pensando em outras pessoas, se comparasse com outras pessoas, ficasse pensando só na pessoa que falou, ia te desestabilizar e você não ia alcançar seu objetivo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi legal, a gente está já aqui quase 1 hora, aí pra gente fechar, não ficar muito pesado, né? E vão ter outras, né? Com certeza, foi muito legal esse bate-papo. Foi legal mesmo. E eu queria falar assim, para você falar, você atende atletas e você faz esse trabalho online, né? Sim, atendo atletas, não atletas também, atletas amadores. Todos os atendimentos são online, por enquanto. Mas eu faço acompanhamento. Me chamou para uma competição, tô lá indo te ver. Ah, legal, tu vai até na competição ver, show. E isso é legal, né? Porque o online faz com que a gente alcance pessoas fora do país, por exemplo. Sim, eu tenho atletas fora do país que me acrescentam também, sabe? Eu acho que quando você expande assim para outros lugares, você te acrescenta muito, te soma. Legal, então quem quiser, né, que tiver no meu Instagram ou ver aqui no meu YouTube, pode procurar a Flávia. E é legal, eu costumo dizer assim, uma coisa que você tem que eu particularmente acho muito interessante. Eu, Lúcio, né, na minha cabeça, entendo que alguém que vai cuidar de uma área, ela tem que vivenciar. Então, se você treinar, é fundamental, porque não só vai passar segurança para os atletas, mas a gente sabe que você vive o que a gente vive, sabe? Por exemplo, você foi para a competição. Por quando você fala, imagina, eu particularmente pensando, tá? Ah, o psicólogo vai falar uma coisa para mim, tudo bem, mas será que funciona para o lutador? Ele nunca vivenciou isso aqui, aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, e atleta tem uma cabeça incrível, né? Mas quando você vivencia, pra gente é muito bom, né? Porque é a nossa realidade. Inclusive, eu vou até finalizar essa live assim, com uma frase que eu gosto, né? Que é tipo, cara, viver é experienciar. Você precisa experienciar para poder viver, sabe? E isso é não só no esporte, acho que na vida toda. O tempo inteiro você tá vivendo experiências. E é isso, sabe? E eu gosto de estar experienciando principalmente esse ambiente da competição, sabe? O ambiente... Aquele ambiente, né, da competição. Acho que todo mundo que compete sabe como é que é. É bom, assim, eu até me acrescenta muito, sabe? E é isso. Acho, obrigado por ter aceitado. Oxe. Legal mesmo. E vamos nos encontrar nas competições e futuramente a gente pensa em algo legal pra gente estar conversando de novo aí, fazendo uma live pra galera. A gente vai conversando sempre, tamo aí. Gente, siga o Lúcio, tá? Lúcio Flávio, preparador físico. Tem meus filhinhos, os extraordinários que eu falo. Live extraordinária essa. Ficou legal. Tá, obrigado. Boa noite. Bons treinos aí. Até a próxima. Obrigado. Beijos. Tchau.